investir é apostar em sua chance pra vencer. A hora e a vez do empreendedor. Sonhar, trabalhar, querendo crescer, acreditando sempre em você. Lutar pelo seu ideal, criar oportunidades no seu potencial, na sua capacidade. A hora e a vez do empreendedor. Dicas para o empreendedor. Entrevistas, uma história de sucesso. A hora e a vez do empreendedor. Muito boa noite, muito obrigado pela audiência e o carinho de cada um de vocês. Começa agora o programa A Hora e a Vez do Empreendedor, aqui pela Mundi TV, canal 10 da Ver TV, e também na sua rádio difusora 850 AM. Vocês que estão conosco na rádio difusora, se você tiver a Ver TV, sintoniza lá no canal 10, que você vai estar nos vendo também. Quero mandar um abraço aqui para cada uma das pessoas que têm acessado o meu blog, o blog do Givago Faria, www.givagofaria.com.br, e que daqui a pouquinho, inclusive, eu vou fazer a leitura do blog. Hoje o tema é razão ou emoção. Tem muita gente que não sabe mesclar as duas. Tem pessoas que são muito racionais, outros que são muito emocionais. Daqui a pouquinho eu vou fazer essa leitura e você vai ver a diferença e como é importante saber mesclar as duas. Quero também agradecer a vocês que têm sempre acessado o meu blog e dizer que a cada mês nós temos conseguido ter um número de acessos maior do que nós tivemos no mês passado. Muito obrigado também por cada um de vocês. Olha, você também pode fazer lá o seu comentário, a sua crítica e a sua sugestão lá no meu blog. Também quero mandar um abraço para o pessoal que está ligado com a gente através do Facebook. São muitas pessoas que estão ligados, interagindo com a gente através do Facebook. Quero mandar um abraço nessa noite aqui para o meu amigo de bancada de todas as noites, Alessandro Almeida. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Givago Faria. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Difusora 850 AM. Você que nos acompanha pela Mundi TV, a TV onde você se vê. Hoje, mais um bate-papo diferente com o nosso amigo professor Dr. Ronaldo Paranhos, né, Givago? É isso mesmo. E daqui a pouquinho também teremos a leitura do blog do Givago Faria, tudojunto.com.br. Não é isso, Givago? É verdade, Alessandro. Agora, quem não acertar, tem gente que bota Givago com G, outro com J. Como é que faz? É com G ou com J, Alessandro? Não, Givago é com J, porque com G é genérico. Tá certo. Já virou uma marca já, né? Já é o bordão, né, Givago? Já é o bordão. Já é o bordão. Alessandro, o tema de hoje, como você falou, razão ou emoção? Na sua opinião, o que é importante nos dias de hoje na vida empreendedora? Usar muita razão ou usar muita emoção, Alessandro? 50%, né, Givago? 50%. 50% de razão, 50% de emoção. Rapaz, olhando para você, eu me lembrei, sabe de quem? De quem? Bruno. Do terno.com? Terno.com. Rapaz, você está alinhado, hein? Esse terno que eu estou usando, que você está usando também, é de lá do terno.com, nosso amigo Bruno Rangel. Terno.com fica ali na rua 13 de maio, número 116, próximo à Secretaria de Fazenda, Givago. Ele, inclusive, esteve conosco há um tempo atrás aqui, ele junto com sua esposa, né? Foi muito bom o papo que nós tivemos aqui com ele. Ele que começou a atividade dele, trabalhava numa empresa, a esposa dele trabalhava numa outra empresa. Eles planejaram a atividade dele, até que chegou um dia em que eles decidiram abrir o seu próprio negócio. Eles contaram aqui a história dele, muito legal, e montou, daí surgiu o Terno.com, e também já houve até um desdobramento da empresa dele, né? É verdade, eles têm também um carro que eles alugam, né, para executivo, para a noiva também, para você que vai casar e ainda está em dúvida do seu veículo, ele aluga o veículo para levar você até a lua de mel. É verdade, gente muito boa aí. Você pode ir lá, falar que você ouviu, e que eu tenho certeza que ele vai, de repente, até dar um descontinho, né, não, Alessandro? Creio que sim. Pois é, se chorar, dá para ter um desconto. Bom, olha, daqui a pouquinho, como o Alessandro falou, eu vou estar trazendo aqui para que a gente possa estar compartilhando dessa experiência, porque sempre um papo aqui é uma experiência. Sempre a gente procura trazer pessoas especiais, onde a gente trata de temas tão importantes que é o empreendedorismo. Hoje, o meu convidado é o professor Ronaldo Paranhos, ele que é diretor de inovação da UENF e também presidente do conselho da incubadora Tec Campus. Então, vamos falar um pouquinho o que é incubadora, como é que funciona, enfim, eu tenho certeza que
você vai gostar muito daquilo que a gente vai estar falando hoje aqui. Ele vai estar trazendo um pouco da experiência dele à frente da Tec Campus, que tem cerca de 6 anos já, a Tec Campus, a incubadora aqui em Campos, Alessandro. Você falando em compartilhar, Givago, muitas pessoas têm acionado você no Facebook. Muitas pessoas. Falando em Facebook, quero mandar um abraço aqui para Bruno Rangel, que está ligado também no programa Hora Verde Empreendedor. Bruno Todo, Givaldo, também ligado no programa Hora Verde Empreendedor. Já esteve conosco. Comandante Gomes, não podemos esquecer do Comandante Gomes, sempre ligado no programa Hora Verde Empreendedor. E quem mandou um abraço para você também foi Simone Ramos, que está sempre ligado no programa, Givaldo. Obrigado, Simone. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Alessandro, eu vou fazer a leitura do blog agora. Você me perguntou, Givago, sobre razão e emoção. Uhum. E você, Givago? Você vai ver agora que eu vou ler, tá bom? Olha, o tema de hoje, razão ou emoção. Isso está lá no meu blog, www.givagofaria.com.br. Lembrando que Givago é com J. Por que, Elisandro? Porque com G é genérico. Então tá bom. Olha, duas forças parecem disputar ininterruptamente o controle de nossas decisões: a razão e a emoção. A primeira se caracteriza pelo raciocínio, a segunda pelo sentimento. Em alguns casos, o uso da razão é o mais indicado. Em outros, o uso da emoção é indispensável. O empreendedorismo é a ciência que mescla razão e emoção, dosando-as até encontrar a medida certa. Por isso, para enfrentar os desafios e dilemas do dia a dia, é preciso encontrar o ponto de encontro entre as duas correntes, ou seja, o ponto de equilíbrio entre as duas. Nada em excesso é bom. Razão demais nos leva à frieza. Emoção demais nos conduz ao erro. Um bom empreendedor precisa ser racional em suas decisões, mas também emocional em seus instintos. Racional na administração do seu negócio, mas emocional na condução da sua vida. A má administração entre razão e emoção faz com que grandes empreendedores acabem sendo infelizes fora do trabalho ou vice-versa, fazendo com que pessoas felizes na vida se tornem um fracasso em sua vida profissional. A questão mais importante, portanto, é essa: como saber quando usar a razão ou a emoção? Você já viu pessoas que levam problemas do trabalho para dentro de casa? Ou pessoas que levam problemas de casa para dentro do trabalho? É exatamente a confusão entre a razão e a emoção. A pessoa acaba se perdendo no meio disso tudo e muitas decidem apenas focar numa coisa. Umas focam apenas na razão e outros acabam focando apenas na emoção. E aí, sem dúvida nenhuma, o resultado, no final, será um fracasso. A questão mais importante, portanto, é essa: como saber quando usar razão ou emoção? Uma boa dica é saber dividir a vida em áreas, da mesma forma que um prédio é dividido em apartamentos. No trabalho, opte pela racionalização dos problemas. Na vida, utilize a emoção para resolver seus dilemas. A psicologia criou um conceito chamado inteligência emocional, que significa a capacidade de gerenciar as emoções, escolhendo o sentimento correto para cada ocasião. O nome do conceito já diz tudo. Inteligência emocional é o mais importante dos conhecimentos que precisamos dominar. Lide com suas emoções com organização, calma e princípios. Não permita que as suas emoções te conduzam, mas seja você o condutor de suas emoções. Acima de tudo, entregue seu coração a Deus. Ele é o Senhor do amor, da emoção e da justiça, a razão, e nos ensinará a utilizá-lo nos momentos certos, mesclando a exatidão da razão e a profundidade dos sentimentos. Você superará todos os obstáculos da vida. Esse tema está lá no meu blog, www.givagofaria.com.br, e você vai poder colocar lá o seu comentário, a sua sugestão, enfim,
E eu tenho certeza que, para mim, vai ser uma emoção muito grande receber o seu comentário. Para você que é empreendedor, empresário, você que tem o seu negócio, você quer divulgar, quer estar conosco aqui divulgando a sua marca, é muito fácil. É só você ligar para o telefone 9952-1640. 9952-1640, que nós retornaremos para você. E você pode estar conosco aqui, é muito fácil. Olha, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de cada um de vocês. Nós vamos agora para o segundo bloco. Na sequência, nós vamos estar trazendo aqui o convidado especial, o professor Ronaldo Paranhos, ele que é diretor de inovação da UENF e presidente do conselho da incubadora Tec Campus. Vamos e voltamos logo depois dos nossos comerciais. A hora e a vez do empreendedor. A FL Home disponibiliza para você um showroom do que há de mais moderno e luxuoso no mercado. Móveis imponentes de excelentes marcas, arranjos, cristais boêmia, porcelana chinesa, tapetes e muito mais. Venha fazer sua lista de casamento, escolher seu presente e realizar seu sonho. Aqui você encontra profissionais qualificados que terão um imenso prazer em atendê-lo. A FL Home aguarda sua visita. Rua João Pessoa, 93, Centro. Homem de verdade não bate mulher. 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 Homem de verdade não bate em mulher. Homem de verdade não bate em mulher. Homem de verdade não bate em mulher. Está procurando um produto com preço e qualidade? Não perca o seu tempo. A Imple Máquinas tem tudo o que você precisa para você que está construindo ou quer montar o seu próprio negócio. Ferramentas em geral, motores a gasolina, roçadeiras, máquina de solda, compressores, lavadora de alta pressão e betoneiras em promoção. As melhores marcas, o melhor preço e o pagamento facilitado você só encontra na Imple Máquinas. Avenida 15 de Novembro, 95, próxima Ponte Rosinha. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Vai! Deu nocaute nas drogas.
Vai! Deu nocaute nas drogas! Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A FL Home disponibiliza para você um showroom do que há de mais moderno e luxuoso no mercado. Móveis imponentes de excelentes marcas, arranjos, cristais boêmia, porcelana chinesa, tapetes e muito mais. Venha fazer sua lista de casamento, escolher seu presente e realizar seu sonho. Aqui você encontra profissionais qualificados que terão um imenso prazer em atendê-lo. A FL Home aguarda sua visita. Rua João Pessoa, 93, Centro. Empreendedor. Bom, voltamos com o programa A Hora e a Vez do Empreendedor, aqui pela sua rádio difusora 850 AM e também pela Mundi TV, através da Ver TV Canal 10. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Olha, hoje eu tenho um prazer muito grande de poder estar trazendo aqui uma pessoa que fala de empreendedorismo, porque afinal de contas esse tema é um tema tão empolgante, tão entusiasmado, que acaba nos envolvendo como um todo. Afinal de contas, o programa tem esse objetivo, de falarmos sobre empreendedorismo. Então, eu não podia deixar de trazer o professor Ronaldo Paranhos, ele que é diretor de inovação da UENF, também presidente do conselho da incubadora Tec Campus. A gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre o que é a Tec Campus, o que é a incubadora. Eu sei já que a gente não vai conseguir esgotar todos os assuntos que são pertinentes a esse tema que envolve a incubadora, mas eu já quero antecipadamente já convidar o professor Paranhos para que ele possa estar vendo uma outra oportunidade e a gente tentar esmiuçar mais a importância da incubadora aqui para a nossa região. Professor, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui, a gente falar um pouquinho sobre a Tec Campus, a incubadora. O programa é totalmente do senhor. Obrigado, uma boa noite. Boa noite, Divago. Eu é que agradeço o seu convite de estar aqui e, antes de tudo, quero também lhe elogiar por essa iniciativa. Que bom termos na cidade mais um canal de divulgação, de apreciação e de incremento a esse assunto tão importante que é o empreendedor e o empreendedorismo para o crescimento da nossa cidade e da nossa região. Eu fico muito contente com o elogio do senhor, porque o senhor é uma pessoa que trabalha muito para o empreendedorismo, especificamente com relação ali a incubadora. Falar em incubadora, professor, vamos tentar entender um pouquinho o que é a Tec Campus, o que é a incubadora. Algumas pessoas já até ouviram falar, outras ouviram falar assim de longe, e outras acham que a incubadora não é nem para ele. O que é a Tec Campus? O que a Tec Campus faz aqui no nosso município? Quais são os benefícios? Enfim, o que é a incubadora? Olha, Tiago, eu não vou conseguir responder isso para você de uma vez só. Lógico. Assim, peço para a gente diluir isso no programa, porque é muita informação, são várias atividades que a gente faz. Eu diria assim que o nosso negócio, né, como incubadora, é fomentar a criação, a geração, o desenvolvimento de novos negócios inovadores, né? Ou seja, projetos e negócios inovadores, nós sabemos como apoiar e como fazer levar essas coisas para frente, né? Então, assim, em poucas palavras, é isso que a gente faz. Nós fomentamos projetos inovadores, empresas inovadoras, a que elas se constituam, que elas cresçam no mercado, particularmente aqui na nossa região. Como é que funciona a Tec Campus, professor?
Olha, nós estamos hoje ao lado do Centro de Convenções da UENF. Na verdade, no fundo do Centro de Convenções da UENF. Tem lá uma área de 140, 150 metros quadrados e a incubadora ela está instalada no Centro de Convenções da UENF. Eu falo está porque isso é uma coisa provisória. Né? Não que seja provisória, é de momento. Porque, na verdade, a incubadora, apesar dela estar dentro da UENF, ela não é da UENF. Né? A incubadora ela é um pool de instituições, o nome correto é associação. Ela é a associação de várias instituições campistas que estão comprometidas com o desenvolvimento regional. Né? Eu vou acabar me esquecendo de alguma, mas eu vou tentar falar a maior parte delas. A UENF, o IFE, de certa forma, a UENF e o IFE estiveram à frente da condução da criação da incubadora, mas são nossos parceiros e estão na incubadora a Associação Comercial de Campos, o SEBRAE, a Firjan é muito importante para nós, participa muito lá dentro, a Fundenor, que é uma fundação de desenvolvimento regional aqui também, está conosco, a FENORTE está conosco, a Prefeitura de Campos está conosco. Acho que eu não me esqueci de ninguém importante. Mas a UF também, agora ela passa a estar conosco. O Isecenza é nosso parceiro também lá. Ou seja, todas essas instituições aqui da cidade que têm esse compromisso com o desenvolvimento, com o crescimento, são bem-vindos à incubadora, porque nós também não somos um grupo fechado. Pelo fato de sermos uma associação de instituições, as instituições podem se filiar e participarem junto conosco na Tec Campus. Agora, tem quanto tempo já a incubadora, a existência dela já tem quanto tempo já? Que ela existe de fato 6 anos que ela começou a funcionar. Em 2008 nós começamos a funcionar. A incubadora é de base tecnológica? Qual é a base dela? Então, essa é uma boa pergunta, porque nós começamos na incubadora com essa visão de incubar, de ser um local de germinação, de criação de empresas de base tecnológica. Né? Mas logo ao passar do primeiro, segundo ano, nós nos demos conta que Campos, né? Campos é uma cidade de médio porte, que com essa vinda dos empreendimentos, dos grandes empreendimentos aqui na região, começa a ver-se aqui a necessidade, a demanda de uma série de novos serviços, de novas empresas baseadas em inovação. Né? Então, hoje, nós nos consideramos uma incubadora de desenvolvimento local. Nós podemos acomodar empreendimentos de base tecnológica. Nós temos alguma coisa nesse sentido, sim, que vem das pesquisas da UENF, das pesquisas do IFE, mas temos também a questão da base tradicional, ou seja, novos negócios com foco em inovação que queiram ou precisem se estabelecer em Campos, tem na incubadora um local seguro para que possam fazer esse começo da vida delas como empresas aqui na cidade. Agora, professor, a gente está falando sobre a incubadora, tem muita gente que não conhece muito bem como é que funciona uma incubadora. O que é propriamente uma incubadora? Qual é a finalidade dela? Como é que funciona o funcionamento dela? Como é que funciona? Então, também preciso de um pouco de tempo para te responder essa pergunta. Né? Mas veja só, eu vou colocar para você o seguinte, até tentando ver assim, por que essa incubadora ela está dentro da universidade? Né? Assim, já que é criação de negócios, geração de negócios, isso é um pouco diferente da universidade. Né? Mas veja só, o pessoal que lida nessa área da inovação hoje aqui no país, eles fazem a seguinte constatação. A universidade brasileira, hoje ela é bem estruturada e sabe ensinar. E precisa ensinar mais. Tá certo? Outra grande constatação. A universidade brasileira ela já tem a sua estrutura de pesquisa, os seus pesquisadores, e ela sabe pesquisar. Ela precisa pesquisar mais. Tá? Então, assim, o que sobra de desafio à universidade hoje em dia? Né? Veja só, o grande desafio da universidade hoje em dia é transferir esse conhecimento para a sociedade. Essa é uma coisa que nós da universidade
ainda encontramos dificuldades de mecanismos para fazer essa transferência do conhecimento à sociedade. Afinal de contas, aqui no campus, a UENF, o IFE e o UFE, que eu comentei aqui, são todas universidades públicas e tem esse compromisso com a sociedade, né? Então, a incubadora ela é uma forma da universidade atuar, tá certo? Para auxiliar nesse mecanismo de transferência do conhecimento para a sociedade. Não deve ser o único, tá certo? Outros mecanismos devem haver, mas essa é uma forma eficaz que as universidades brasileiras encontraram para fazer a transferência do conhecimento à sociedade, né? Quer ver uma outra coisa interessante, Givago? Aqui em Campos, nós somos uns grandes formadores de mão de obra qualificada e exportadores de mão de obra qualificada, né? No fundo, poucas das pessoas, dos mestres, dos doutores ou dos graduados que a UENF forma, que o IFE e a UFE já formam aqui também, conseguem ficar aqui na cidade. Através dessas empresas nascentes da incubadora, particularmente as de base tecnológica, esse pessoal tem condições de ter emprego, ter renda aqui na cidade, né? E você imagina muito bem o que isso pode até modificar a cultura de uma cidade, né? Assim, com essas pessoas melhor qualificadas, com melhores salários, o que isso pode trazer de um bom desenvolvimento, né? Aquele desenvolvimento sustentável à nossa cidade. E era até uma frustração muito grande, né? O campista tinha essa frustração muito grande de gerar essa mão de obra qualificada e acabando não ficando com ela. Isso era uma frustração há bem pouco tempo atrás. E olha, e precisamos trabalhar mais em relação a isso, né? Porque lógico que a incubadora, ela por si só, ela não vai ser o grande mecanismo que vai trazer 200, 500, 1000 pessoas para cá. Mas, de certa forma, os empreendimentos que lá estão, que se acomodam na incubadora e de lá nascem, crescem e depois para o mercado, ele é, via de regra, constituído por uma mão de obra mais especializada, de maior capacitação, de melhor conhecimento, né? E isso é muito bom porque, olha, eram pessoas que estavam nas universidades, que começam a montar os seus pequenos negócios junto à incubadora e que começam a contratar outras pessoas que saem dessas universidades. Um círculo virtuoso muito grande. Mas tem um detalhe nisso tudo que eu estou te falando, né? Que e muito importante esse detalhe, porque veja só, não são só as pessoas que estão na universidade que podem lá incubar ou se utilizar da incubadora. Toda a sociedade, tá certo? Ela pode ir à incubadora e precisa ter essa vontade de empreender, né? A pessoa precisa ter essa vontade de empreender. Inclusive isso, assim, eu costumo falar que essa é mais uma forma que as universidades aqui de Campos, que eu não falo em nome só da UENF, eu falo em nome do IFE também, porque eles estão representados na incubadora, por isso que eu me dou esse direito aqui de me expressar em nome deles. É uma forma que as nossas instituições encontram de apoiar a sociedade, não só os alunos que estão cursando os cursos nas nossas instituições. Então, assim, uma pessoa com uma característica empreendedora forte, né, ela não precisa ter, sei lá que formação ela precisa ter, mas ela não precisa passar no vestibular para entrar na incubadora ou para participar dos programas que nós temos na incubadora. Então, isso é mais uma forma que a incubadora, na verdade, que as nossas instituições têm de apoiar a sociedade nas demandas que elas precisam ser apoiadas por meio da universidade. Existem quantas empresas, ou enfim, hoje lá incubadas? Então, nesse momento, nós temos lá 19 empreendimentos em processo de incubação, né? É a capacidade máxima dela? Não, nós ainda conseguimos ter um pouco mais de negócios lá dentro, né? Não existe um número assim que a gente possa... Existe um limite. Acho que nós já estamos bem avançados e talvez próximo do nosso número adequado, né? Eu já diria que 19 é um número bem adequado, mas ainda conseguimos ter mais empresas incubadas. Agora, professor,
Como que faz para uma empresa, por exemplo, as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, as pessoas que estão nos vendo também, de repente ele tem um negócio, mas ele quer saber se a atividade dele se encaixa dentro da incubadora, se ele pode ir lá, enfim, se ele pode usufruir dos serviços que é a incubadora. E na oportunidade também gostaria que o senhor falasse quais são esses serviços que a pessoa pode usufruir, que tem lá hoje através da Teccan. Eu vou tentar pintar quadros aqui para você. Por favor. Então, um primeiro quadro é o seguinte. Veja só, o candidato a empreendedor, né, assim, ele tem uma excelente ideia, né, mas ele não sabe muito bem o que faz aquilo, como que aquilo se converte ou se transforma no negócio. Então, o primeiro quadro é esse, serve a essa pessoa. Então, na incubadora, a primeira atividade que nós propomos a ele é que ele transforme a ideia dele em um plano de negócios. Que essa é uma dificuldade que muitos têm, né? Chivago, você pega filme americano, né? Assim, por mais que a gente condene ou fale da cultura americana, mas o americano ele tem essa impressão. A gente vê o camarada em Nova York de terno com o plano de negócio debaixo do braço. É uma questão cultural, né? E nós aqui precisamos, sobre esse aspecto, nós precisamos na questão de negócios, elaborar planos de negócios. O professor só sabe que outro dia eu ouvi de uma pessoa, um amigo meu, dizendo para mim que ele não achava o plano de negócios tão importante assim. Eu, naturalmente, fiquei quieto, porque cada um pensa daquilo, da forma como acha conveniente. Agora, o plano de negócio, a gente sabe, por experiências de atividades que nós conhecemos, que o plano de negócio é fundamental para que ele consiga diminuir os riscos de um negócio. Naturalmente, os riscos, todo negócio tem. Mas ele consegue muito bem planejar melhor, ele consegue entender exatamente quais são os riscos, enfim. O plano de negócio é fundamental, né? Olha, e há várias abordagens de você ver um plano de negócios, tá certo? Assim, você falou uma coisa certa, isso é fundamental, né? Então, hoje, por exemplo, nós lá temos essa convicção também que eventualmente, para uma atividade, eu vou tentar te explicar como assim, ó. Olha só, num negócio tradicional, tá certo? Num negócio tradicional, o plano de negócio é fundamental e ele tem que ser estricto sensu mesmo, da forma como todo mundo ouve falar. Ou seja, a avaliação de mercado, de concorrência, a avaliação financeira, de localização, de quantas pessoas você precisa para trabalhar, a viabilidade econômica, em quanto tempo você espera reaver esse recurso, os recursos que você vai aplicar. Tudo isso é muito importante no negócio tradicional, é o plano de negócios tradicional. Mas, às vezes, Givago, você veja só, por exemplo, assim, uma startup, né, uma empresa startup. Startups são, normalmente, essas empresas de TI que elas cuidam de um negócio que ainda não existe. Né? Então, tipo assim, vou te dar uma ideia. O Facebook, né, que foi uma startup. Como é que o cara ia fazer um modelo de negócio de uma coisa que não existe? Né? Então, o plano de negócio. Então, nesses casos, hoje em dia, até isso o pessoal sabe bem trabalhar essa questão. Porque então você faz um mini plano de negócios, a qual você chama de modelo de negócios. Que à medida que aquilo vai sendo implementado e colocado, aí você vai, talvez, tenha condições de definir um pouco melhor os pontos que ali estão, pelo fato desse negócio não existir. Né? Então, é fundamental você planejar o seu negócio. Isso é que é o essencial. Né? Para uma coisa mais tradicional, você pode fazê-lo no modelo clássico, né? Assim, sobre o ponto de vista clássico. No modelo assim, de uma coisa mais que ainda não existe, um negócio que vai se tentar, né? Hoje existe essa figura do modelo de negócio, que a gente também sabe trabalhar isso, que é um plano de negócios menor, tá certo? Porque você vai precisar, no meio do caminho, em função de como aquilo andar, você vai precisar, então, montar o seu plano de negócio. Então, há soluções para que isso daqui tudo aconteça sem problema algum. Que também o plano de negócio não é rígido, né? Ele é maleável, tem que ser alterado ao longo do caminho, né? Isso com certeza, né? Assim, e aí até as pessoas perguntam, se eu vou mudar, então para que eu vou fazer? Né? Mas é aquela questão, Givago, você tem que ter um norte. Sim. Né? Esse teu norte, você precisa saber se você precisa de 5 mil, de 50 mil, de 500 mil, de 5 milhões. Porque ele faz um planejamento e identificou que ao longo do caminho houve uma necessidade de mudança, então ele tem que fazer a avaliação
e continuar seguindo o plano de negócios dele. Né? Exatamente. Ou modificando o plano de negócio, né? Quer dizer, modificando o plano que ele tinha, o planejamento que ele tinha. Mas isso é fundamental. Mas então, Givago, tentando terminar o quadro que eu comecei a pintar para você, a primeira atividade ao empreendedor é ele transformar a ideia dele em um plano de negócios. Né? Depois que ele termina o plano de negócio, aí ele vai incubar. Né? E o que ele faz na incubação? Ele pode ficar na incubadora. Deixa eu lhe atrapalhar, professor, só para poder fazer uma pergunta, que é importante a gente tentar ser o máximo didático aqui para as pessoas. A pessoa chega lá e ele não sabe fazer o plano de negócio. Ele tem a ideia dele, ele conhece muito bem, enfim, ele fala muito bem da atividade dele, mas ele não sabe fazer o plano de negócios. Até que Campos, nesse momento, ajuda ele? Então me esqueci de falar isso para você. Então, esse nosso programa é exatamente de fazer junto com ele o plano de negócio. Né? Tem muitas pessoas que fazem para você um plano de negócio. Nós lá achamos diferente. O empreendedor é que vai receber consultorias para que ele faça o plano de negócio dele. Dando mais autonomia para ele também. Com certeza, porque ele não quer empreender, então ele é que precisa saber as questões de mercado, de concorrência, de recursos. Ele vai correr atrás, porém com consultorias. Funciona mais ou menos assim, ó. O plano de negócios a pessoa faz num período de 3 a 5 meses. Tá certo? O tempo que ele demora para poder montar o plano de negócio. Se ele for muito rápido, ele vai fazer em 3 meses. Se ele demorar muito, ele vai fazer em 5. E se for demorar mais do que isso, a gente chuta lá porque ele não quer empreender. Entendi. Né? Então ele vai ter consultorias semanais com um especialista nosso. É de graça? Não. Eu vou falar essa questão para você já adiantando. Na incubadora, nós tendemos a cobrar tudo o que fazemos para o empreendedor. Por que motivo? Porque de graça a nossa experiência é que o cara quer 2 e não dá valor de nenhum. Né? Mas nós sempre fazemos isso subsidiado. Os nossos custos são todos subsidiados, porque nós temos as nossas instituições por trás, e nós temos os projetos que a gente também consegue recursos, a gente subsidia tudo. Né? Mas então a gente, junto com o empreendedor, ele vai receber consultorias para que ele monte o plano de negócios dele. Né? Muito bem. Então, depois que ele tem o plano de negócios pronto, isso passa a ser o quesito para que ele possa incubar a empresa. Então, uma vantagem que tem nisso é que, veja só, nós estamos trabalhando com pessoa física até esse momento. Certo. Então, o camarada, ele não abre uma empresa para fazer o plano de negócio. Ele faz o plano de negócio e se ele, por algum motivo, desistir, não mostrar viabilidade ou qualquer coisa dessa natureza, ele não abriu empresa. Quer dizer, não vai gerando ônus para a pessoa, não vai gerando responsabilidade para ela. Ele nem gastou dinheiro, nem investiu o tempo dele para abrir a empresa. Ele só investiu o tempo dele para conhecer e aprimorar a ideia que ele tinha para transformar aquilo em um projeto, em um plano de negócios. Isso é muito bom, porque tirar do plano dos sonhos e entrar no plano real. Exatamente. É uma diferença, é uma dificuldade que muitos têm. E como pessoa física. Sim. Né? Agora, ele com um plano de negócios na mão e aquilo se mostrando factível... Quem faz essa avaliação de ser factível ou não? Olha só, nas próprias consultorias, ele já vai ter essa ideia. Certo. Né? Ele mesmo vai reconhecer isso? Ele vai reconhecer isso porque ele vai receber, inclusive, instruções ou consultorias no sentido de transformar a ideia no negócio. Né? Assim, ele vai receber isso. Mas mesmo depois, ele vai ser avaliado, esse plano de negócio, para que ele possa incubar. Né? Aí quando ele incuba, aí sim nós vamos dar a ele um prazo para que ele se transforme em pessoa jurídica para fazer o quê? Conduzir o plano de negócio, porque agora ele tem que seguir o plano de negócio que ele fez e fazer aquilo se transformar no negócio. Né? Aí é que ele incuba. Né? Então ele só passa a incubar como pessoa jurídica tempos depois, mostrando a viabilidade técnica e econômica da ideia que ele trouxe, que começou na incubadora. O processo de incubação ele dura de 2 a 3 anos, porque você não é uma empresa incubada a vida inteira dentro da incubadora. Isso é por prazo determinado.
Veja só, Divago, se em 2 ou 3 anos você não tem condições de ter o seu escritório, ou ter a sua sede, ou o que for, o seu negócio carece de reavaliação. Ou merece uma reavaliação. Né? Então, o prazo para incubar lá dentro é 2 anos, pode prorrogar para mais 1 ano. Né? Quais são os benefícios que uma empresa que ele está dentro da incubadora ele passa a ter? Então, nós temos uma série de serviços que nós orientamos ao empreendedor durante esse período que ele está como empresa incubada. Né? Vou citar algumas linhas. Consultorias. Consultoria de gestão, de marketing, de vendas, né? Consultorias jurídicas, tudo isso, não é que nós não temos isso dentro da incubadora, mas através dos nossos parceiros nós conseguimos levar isso ao empreendedor. Né? Quer ver uma outra coisa? A incubadora, eventualmente, nós temos espaços limitados, mas o negócio poderia se estabelecer lá dentro. Ou seja, é até legal essa ideia. Nós dividimos uma sala, 8 metros quadrados, parece que é pouco, mas não é. Você consegue colocar 2 mesas, um armário, um computador, sentar 2 ou 3 pessoas, e aquilo pode ser o escritório da incubadora. Além disso, né, ela fica com esse espaço, muito pequeno. Mas nós temos uma baita sala de reunião, com todos os recursos, internet, data show, quadro, sei o quê, que ele pode não só receber um cliente dele ali dentro, como pode dar um treinamento ou fazer uma atividade dentro da sala de reunião, mas é compartilhado. Nós temos muitos serviços que a gente chama compartilhados. Nós temos uma sala de administração que tem telefone, fax, nós temos internet, segurança, limpeza. Tem um custo para essa operação toda, né? Tudo a gente cobra, né? Mas são preços irrisórios em relação ao que você tem isso no mercado. Porque esse nome incubadora, né? Ela é um nome assim protetor mesmo, sabe assim? Mas é uma proteção ao novo negócio por tempo determinado. Pode-se dizer, até mesmo colocar um exemplo de uma criança sendo gerada no útero da mãe, né? Uma empresa sendo gerada para o mercado. Para o mercado, né? Para a vida. E a vida dela é empreendedora. Olha, eu hoje estou tendo um prazer muito grande de estar trazendo aqui o professor Arnaldo Paranhos, ele que é diretor de inovação da UENF, também presidente do conselho da incubadora Tec Campus. A gente está falando sobre esse tema tão importante que é o empreendedorismo, de forma bastante... tem esse viés aí que é da incubadora. Muitas pessoas já ouviram falar de incubadora, outros já conhecem até a incubadora, outros gostariam até de conhecer, enfim, de visitar, e a gente está falando um pouco como que é a incubadora, qual é o trabalho da incubadora, que o professor Ronaldo Paranhos disse no primeiro momento que começou de base tecnológica, hoje já é de base tradicional. Professor, a base tradicional, a base tecnológica, a gente sabe naturalmente que são as empresas que hoje trabalham com a TI, né, tecnologia da informação, não é isso? A base tradicional, os exemplos, só tem alguma lá de base tradicional? Lá? Muitas, mas eu queria ampliar esse conceito que você colocou sobre a base tecnológica. Por favor. Né? O TI com certeza faz parte, porque isso é um assunto do momento, né? Mas veja só, tem um nome que o pessoal chama, são as tais das spin-offs. Então, olha só, todas as tecnologias que são geradas na universidade, das pesquisas que são feitas, muito dessas coisas podem se transformar em empresas. Porque, velho, não parece, mas quer ver um caso de sucesso nacional que nós temos aqui? Bematec, que você hoje tem essa automação de notas fiscais eletrônicas. A Bematec foi uma empresa incubada na Universidade do Paraná, tá certo? E olha só que nós estamos falando como que faz sentido. Ela incubou numa coisa e viu que não ia dar certo. Olha só. E aí o plano de negócios mostrou que aquilo que ela estava fazendo que não dava certo. Aí ela resolveu andar para o lado da automação, era um pessoal de TI, mas eles resolveram andar para o lado da automação. Ele mudou no próprio plano de negócios? Com a visão da incubadora. Sim. Ajudou a eles a ter uma nova visão de negócio
Porque o que eles queriam fazer, acho que ninguém se lembra mais sobre isso, mas esse é um estudo de caso, não dava certo. E hoje é uma empresa que está aí no mercado, é reconhecida nacionalmente, isso daí. Tem outros casos que eu posso falar para você, essa até que é na área de TI, mas é automação, não é exatamente o TI. Na PUC, no Rio de Janeiro, tem uma outra empresa lá, que esses PIG instrumentados, são esses equipamentos que entram dentro dos tubos e vai fazer inspeção dentro dos tubos, foi tecnologia desenvolvida pela PUC que se transformou por uma empresa incubada. Então, na UENF hoje, nós temos umas 3 empresas de base tecnológica. Vou até tentar, antes de responder exatamente a sua pergunta, o professor Éder Rezende desenvolveu uma tecnologia para tratar a semente do maracujá. Você faz o suco do maracujá e o resíduo que faz ali estraga a semente muito rápido. Ele desenvolveu uma tecnologia, uma patente para cuidar dessa semente, para que depois possa ser feita a extração do óleo, ou até mesmo você usar essa semente em doces, em coisas assim. Nós hoje temos uma empresa que está se utilizando dessa tecnologia para fazer o óleo de maracujá. Quer dizer, não é nada com TI. Quer ver outra que nós temos? Essa já está até graduada. O pessoal lá de Macaé, do LENEP, o pessoal que eu falo, os professores, os pesquisadores, eles fazem prospecção no fundo do solo oceânico. Então, você até me desculpa, essas tecnologias a gente sabe o que faz, mas não sabe muito bem o que os outros fazem. Mas vou tentar explicar. Eles jogam uma onda no solo marinho, que aquilo vai a 5.000 metros de profundidade, volta, e aí por meio de algoritmos, eles falam assim, olha, aqui você tem 90% de chance de ser petróleo, aqui sua chance é muito pouco de ter petróleo. E aí isso orienta hoje em dia onde que você vai furar o poço do petróleo. Furar um poço de petróleo é coisa de milhões de dólares. Então, se você pode selecionar onde a probabilidade é muito maior de achar, o custo e o preço que você pode oferecer por esse serviço é altíssima tecnologia. A empresa faz isso. Uma tecnologia que o pessoal do LENEP participou e ajudou a desenvolver. Uma terceira empresa de base tecnológica que nós temos aqui usa o conhecimento e o know-how que o pessoal teve dos diamantes aqui na UENF, né? Então tem uma empresa que hoje ela está fazendo serras diamantadas para a indústria das rochas ornamentais. Então veja só como que é amplo, né? E, Givago, era isso que a universidade, na verdade ela tem que fazer muito mais, que é o desafio que eu coloquei aqui para você do início, né? De transformar o conhecimento em novos negócios, em aplicações para a sociedade, né? Então aqui te trouxe 3 exemplos de empresas de base tecnológica que nasceram de tecnologias geradas e desenvolvidas na UENF, né? Agora, essa questão da parte tradicional. Então, veja só. Olha, nós temos 2 empresas de TI, que nem é tanto tradicional, mas acho que o que elas se colocam a fazer é desenvolvimento de pequenos softwares e aplicações, automatização de processos. Nós temos lá 2 empresas de gestão ambiental. Então, cuidar de lixo, fazer licenciamento ambiental em propriedades e coisas dessa natureza. 2 empresas de design, né? Design, agências de propaganda que fazem essas coisas. Agora, olha só que legal. Essas 6 que eu disse para você, origem das pessoas, ex-alunos do IFE. Ex-alunos do IFE. E o que é melhor ainda, os ex-alunos do IFE estão dentro da UENF, na incubadora, que é da UENF, é do IFE, e a gente com isso consegue se relacionar muito melhor até como instituição, né? Esses meninos, vou chamar de meninos por serem novos no mercado, estão trazendo novos negócios aqui para a cidade, tá certo? Com a capacitação e o estudo que eles tiveram aqui na cidade, tá certo? E eu espero que eles se deem muito bem no mercado e que daqui a pouco sejam empresas sustentáveis, comecem a empregar novas pessoas, gerem empregos, gerem renda, gerem impostos, né? E aí gere cultura,
na nossa cidade, tá certo? Que é isso que a gente precisa muito de desenvolvimento por aqui. Agora, professor, o senhor falou muito sobre inovação. Muitas pessoas confundem, e aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre qual a diferença de inovação para invenção. Né? Porque inovação é uma certa invenção. São palavras similares ou são palavras completamente distintas umas das outras? Olha, elas são distintas, mas se complementam. Né? Que veja só, no ambiente da universidade, da pesquisa, você poderia chegar ao processo de geração de patentes, que são as invenções. Né? Agora, a inovação é quando você consegue aplicar essa patente, transformar essa patente em um produto, em um negócio. Que pode ser um produto, um serviço, né? E os dois se constituiriam de um negócio. Então, esse é o processo de inovação. Né? O pessoal às vezes questiona muito e fala assim, a inovação não se faz dentro da universidade, a inovação se faz no mercado. Estão certos a se falar isso. Né? Inova a empresa, a indústria. Né? Mas nós da universidade, do setor acadêmico, também gostamos de nos apropriar desse termo inovação. Então, assim, tudo aquilo que se faz na universidade com essa vontade, com essa possibilidade de se transformar em negócio, a isso nós chamamos de processo de inovação. Né? Então tem essa diferença. A patente é uma coisa que teve origem, ou a invenção é uma coisa que teve origem na pesquisa. Né? E a inovação é uma coisa que teve origem na patente. Tá certo? Mas não na pesquisa. Ela teve origem na patente. A patente já é uma forma de você expressar aquilo na invenção, né? E a inovação, ela se usa disso para transformar num produto, num serviço, num negócio. Professor, uma pergunta que eu fiquei numa dúvida. Tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, pessoas que estão nos vendo agora através da rádio difusora e também da Mundi TV Canal 10, e que pensa, poxa, tem uma ideia, surgiu uma ideia, tem uma ideia, não sabe fazer um plano de negócios, acha naturalmente que a ideia dele é muito boa, e tem muita gente que acha que a ideia dele é única, ninguém teve uma ideia igual a dele. E de repente ele se despertou e ele quer ir lá na Tec Campus. E de repente, amanhã, o senhor vai se deparar aí com 500, 1000 pessoas com essa mesma vontade de ir na Tec Campus para poder, de repente, quem sabe, saber se o negócio dele é viável ou não. Como é que o senhor faz lá para separar essa quantidade de pessoas, que eu imagino que vá muitas pessoas lá, né? Para, de repente, tentar uma oportunidade de estar dentro de uma instituição tão importante que é a Tec Campus, com parceiros também muito importantes que fazem parte da Tec Campus. Como é que vocês fazem lá para selecionar, enfim? Porque dá um trabalho, né? De pegar a ideia da pessoa, transformar aquilo no plano de negócios, entender se é viável ou não. Essa primeira pré-seleção, como é que faz para poder receber e pré-selecionar? Ok, eu tenho duas respostas para você. A primeira é que nós vamos privilegiar e incentivar essa questão de elaborar plano de negócios naquelas ideias que tenham uma condição de inovação muito bem definida e clara. Né? Porque nós nos propomos, na verdade, em apoiar aos projetos com um quê de inovação. Né? Assim, tem que ter um diferencial de inovação, um diferencial de mercado, um diferencial de aplicação, tem que ter esse tipo de diferencial já na proposta dele. Né? Na verdade, esses são os empreendimentos que nós vamos nos interessar para incubar depois. Certo? Tá certo? Esses que tenham esse diferencial em relação à inovação. Tá certo? Agora, e a gente acha que isso contribui também às pessoas, esse nosso programa de elaboração de plano de negócios, nós podemos chegar para a pessoa e falar assim, olha, nós não vemos um potencial de estar apoiando esse seu negócio, mesmo depois do plano de negócios feito, aqui na incubadora. Mas nós podemos te apoiar para que você tenha o plano de negócio e depois você, por sua conta ou por outros meios, você venha tentar implementá-lo junto à cidade. Porque, Divago, nós lá na incubadora, com certeza nós vamos priorizar os negócios com viés de inovação. Mas não tenha dúvida que mesmo para o empresário convencional, que não tenha nada de inovação e que a nossa cidade também precisa muito desses empreendimentos,
é bom que essas pessoas tenham o seu plano de negócios também, o seu planejamento, né? Sem dúvida. Então nós podemos apoiar na elaboração do plano de negócio, mas vamos desde o início dizer que não é aquele tipo, nós não conseguimos enxergar um viés de inovação para que isso depois viesse a incubar na incubadora. Mas ele pode pegar aquilo e tocar da forma como ele achar que seja conveniente, de uma forma mais inteligente, né? Olha, o brasileiro está mudando muito nesse sentido. Quer ver, há 6 anos atrás, quando nós começamos com a incubadora, era mais ou menos assim, Givago. De cada 10 negócios que nasciam, 8 acabavam no primeiro ou segundo ano, e quando o pessoal ia ver, era problema de falta de gestão e falta de planejamento. Hoje, esse número caiu à metade. Hoje, de cada 10 negócios, só morrem 4 ou 5 nos 2 primeiros anos. O brasileiro, ele está aprendendo a se planejar. Ou pelo menos ficando mais atento, né? Melhor para começar o seu negócio. Agora, professor, o senhor mesmo me contou, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, a gente estava conversando nos bastidores, que tem uma padaria incubada lá, é isso? Pois é, Givago, mas ela tem um diferencial de mercado. Né? Na verdade, ela começou agora, mês passado, esse pessoal com uma proposta de incubar uma padaria. Né? Como é que surgiu? Ela foi lá, vocês que encontraram no mercado, como é que foi o surgimento desse negócio lá? Isso hoje em dia aqui na cidade, graças a Deus, assim, já está relativamente bem difundido, porque o pessoal vai no Sebrae e aí diz o que quer e o Sebrae encaminha para a incubadora, o pessoal vai à Firjan ou na associação comercial e diz o que quer e eles veem que lá não é, eles não... nós somos complementares a essas instituições, além de sermos parceiras, né? Então lá eles não fazem esse tipo de trabalho, então eles já encaminham para a incubadora, né? Então hoje de repente ele já faz até uma pré-seleção já, né? Hoje é até difícil de dizer de onde que surgiu esse pessoal daí. Mas o que eu posso te afirmar é que eles têm um diferencial de mercado para atender aqui o mercado de Campos como uma padaria, né? Eles estão se pretendendo se não me engano, eles se pretendem a fazer pão com fermentação natural, com a farinha de origem orgânica. Então eles têm todo um diferencial que hoje, de certa forma, o que nós enxergamos, e que na verdade eles enxergaram, né? Nós auxiliamos eles a enxergar, é que hoje já há mercado em Campos, você já tem um público em Campos que poderia, na verdade, que já está usando esse tipo de produto e que traz de São Paulo, do Rio, e que então eles poderiam, no plano de negócio, foi exatamente isso que aconteceu. Eles encontraram os elementos em termos de mercado, demanda, concorrência e tudo isso, que mostrou que poderiam tentar esse tipo de negócio aqui na cidade. Muito bom. Professor, como é que passa rápido o programa, né? O programa agora está chegando ao final. Eu quero mais uma vez agradecer ao senhor a oportunidade de a gente poder estar junto, falando sobre esse tema tão importante que é o empreendedorismo, e ele não tem fim, não é? Tem um desdobramento, a gente vai falando, faltou muita coisa naturalmente para que a gente pudesse estar abordando, mas eu já quero convidar o senhor para estar conosco aqui no próximo programa, o mais breve possível, naturalmente com a agenda do senhor, para a gente falar mais aqui sobre a Tec Campus, enfim, outras coisas que a gente deixou de falar, quem sabe de repente trazendo alguma dessas empresas que estão ainda na incubadora, estão lá, como é que eles estão se sentindo, enfim, e outras que já saíram, para que a gente possa mostrar para o público qual é o trabalho de uma incubadora, o que essa empresa que acabou de sair de uma incubadora, como é que ela se sente, né? E o que, na visão dele, o que seria da empresa dele se não tivesse o apoio de uma incubadora, de uma instituição tão importante, com esses benefícios que são as informações tão preciosas que a incubadora gera, tá? Tiago, a gente começou a conversar e o papo rolou por umas direções. Eu também, há outros programas que a Tec Campus desenvolve que nós nem chegamos a comentar por aqui. Mas eu também te digo o seguinte, nós somos uma equipe. Nós temos lá várias pessoas,
das nossas instituições de origem, do próprio corpo da incubadora, que são alguns prestadores de serviço que nós temos lá, que também gostaria de tê-los aqui junto ao seu programa. Acho que eles podem te ajudar bastante a esclarecer. Na verdade, eles tocam mais essas coisas, ou podem até falar com mais propriedade do que eu, né, sobre isso daí. Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito o seu convite, estou muito lisonjeado e, como eu falei no início, muito bom ter em Campos o empreendedor começar a ter voz e imagem. É verdade. Na mídia. E você pode sempre contar que a incubadora sempre vai ter um caso para contar aqui para você, uma história, trazer empreendedores que conseguiram estar lá conosco, apresentar à sociedade também os nossos programas. Agradeço muito o seu convite. Então tá bom, obrigado. É importante a gente fala muito de empreendedorismo, mas é importante nós ilustrarmos como? Trazendo pessoas que vivem, não apenas falar, tem que viver o empreendedorismo. Por isso que o programa tem esse perfil, né? Tem esse viés de trazer aqui a essência do empreendedorismo. Por isso que eu trago aqui sempre histórias de sucesso, enfim, e trazer a incubadora hoje aqui é uma oportunidade muito grande. Nós vamos estar trazendo aqui outros parceiros que formam toda a equipe da Tec Campus. Então, programa Hora e a Vez do Empreendedor, a gente encerra por aqui. Uma boa noite para todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. A hora e a vez do empreendedor.